Olá, esta é a segunda aula do curso de Capabilidade do Processo. Nesta aula nós vamos aprender a calcular o indicador PFE, que é a proporção esperada fora da especificação. Ou seja, da forma como o meu processo está operando, qual é a proporção esperada de itens que não vão atender às especificações. Nós também vamos calcular o indicador PPM, que são as partes por milhão fora da especificação. Para quem assistiu à aula 1, vai lembrar que eu apresentei vários gráficos desse tipo, em que a gente mostrava quantos por cento dos itens estariam dentro das especificações e quantos por cento dos itens estariam fora das especificações. Só que na aula 1 eu não expliquei como que eu calculei esses indicadores. Então o foco dessa aula é a gente aprender justamente isso, como que a gente chega nesses resultados. Então vamos lá. Para a gente entender como que se calcula o PFE, a gente vai considerar este exemplo aqui. Imagine que a gente tem uma peça cuja especificação é 300 mais e menos 2. Ou seja, o limite inferior de especificação seria 298, o valor-alvo 300 e o limite superior 302. Aí o nosso processo ele está com média 300 e ele tem um desvio padrão de 0,8. Note que aqui nós temos a média em cima do valor-alvo, que é o caso mais fácil da gente entender. Mais para frente eu vou colocar um exemplo em que a média está deslocada. Bom, então aqui nós teríamos esta situação. A distribuição normal está aqui e essa parte em amarelo seria a nossa proporção fora da especificação. Mas como que a gente calcula exatamente esse valor? Para isso a gente tem que utilizar a distribuição normal. Então a gente poderia fazer estes cálculos. Por exemplo, na parte do limite superior de especificação, que é essa parte aqui, eu deveria calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 302. No limite inferior, que seria esse daqui, eu deveria calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 298. Porque se eu pegar essas duas probabilidades juntas, eu tenho o PFE total, que é a proporção esperada de itens fora da especificação de todo o meu processo. Eu gostaria de falar uma coisa importante aqui, por que eu usei o maior ou igual ou menor ou igual? Porque talvez vocês estejam se perguntando, se for igual a 302, não está dentro da especificação? Sim, está. Só que quando a gente utiliza a distribuição normal para fazer os cálculos, não existe probabilidade de um valor ser igual. Por exemplo, se você perguntar na distribuição normal qual que é a probabilidade de algum valor ser exatamente igual a 302, a probabilidade vai ser zero. Tá? Isso é uma característica das distribuições de probabilidade contínuas. Tá? Eu não vou explicar sobre isso neste vídeo, senão a gente sairia do escopo da aula, mas é importante que vocês saibam que usar aqui maior ou maior seria a mesma coisa em termos de resultado. E o mais correto quando a gente trabalha com distribuição normal é a gente usar o maior ou igual ou o menor ou igual. Por isso que está assim. Tá? Então é uma questão mais de notação matemática, mas não tem influência nenhuma no resultado. E para a gente chegar nesses resultados, eu quero encontrar as proporções. Para isso, a gente vai utilizar a distribuição normal padrão, que é também conhecida como a distribuição Z. Então vamos ver como que funciona essa distribuição. A distribuição normal padrão é uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Ela é chamada de padrão porque eu posso pegar qualquer outra distribuição normal com qualquer média e qualquer desvio padrão e converter para a distribuição padrão com média 0 e desvio padrão 1. E isso ajuda muito a gente na hora de realizar os cálculos e interpretar os resultados, porque esses resultados e cálculos vão sempre ser expressos em termos de Z. Então vamos entender o que é esse Z. Aqui nós temos uma distribuição normal padrão, a média em 0 e o desvio padrão é 1. Reparem que aqui nós temos o Z e não o X nesse eixo principal. E por que a distribuição normal padrão é tão importante? Por causa disso. Porque quando o Z for igual a 1, quer dizer que esse valor está a um desvio padrão da média, que é 0. Então lembrem-se que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Então quando o Z for 2, quer dizer que esse valor está a 2 desvios padrão da média. Quando o Z for 3, a mesma coisa. E também nós podemos olhar para o lado esquerdo da distribuição. Quando o Z for menos 1, quer dizer que ele está um desvio padrão abaixo da média.
Quando for menos 2, são 2 desvios padrão abaixo. E a mesma coisa para qualquer outro valor de z. Então, em resumo, o valor z ele indica quantos desvios padrão um determinado valor está distante da média. E isso vai ajudar a gente a calcular aquelas probabilidades que eu mostrei no começo da aula. Então, vamos ver agora como que a gente aplica essa distribuição normal padrão. Para a gente aprender a usar a distribuição normal padrão, vamos voltar para o nosso exemplo, em que a gente tinha valor-alvo 300, limite superior de especificação 302, limite inferior de especificação 298, a média do processo era 300 e o desvio padrão 0,8. E aqui nós temos a figura que mostrava onde estão as proporções de itens fora da especificação. A gente já tinha deduzido esta fórmula aqui. Então, a proporção fora da especificação total do meu processo vai ser a probabilidade de eu ter x menor ou igual ao limite inferior da especificação, mais a probabilidade de eu ter x maior ou igual ao limite superior da especificação. Reparem que aqui nós temos a distribuição em termos de x. O primeiro passo para a gente resolver isso utilizando a distribuição normal padrão é a gente converter esta distribuição normal com estes parâmetros para a distribuição normal padrão com média 0 e desvio padrão 1. E isso ficaria dessa maneira. Então aqui nós já temos a distribuição convertida. Aqui está em termos de z. Reparem aqui o eixo z. Tá? E como que foi feita essa conversão? Primeiro, a gente precisa calcular quantos desvios padrão os limites estão da média. E aí nós descobrimos que o limite inferior da especificação está a menos 2,5 desvios padrão da média, ou seja, ele está abaixo da média. Como que a gente chega nesse resultado? Eu recomendo que vocês usem sempre esta fórmula. Então eu pego o limite inferior, menos a média, e divido pelo desvio padrão. Então o limite inferior, menos a média, dividido por 0,8, que é o desvio padrão, vai dar menos 2 sobre 0,8, que dá menos 2,5. Então, a gente dizer que o limite inferior é 298 quando a média é 300, é equivalente a gente dizer que o limite inferior é menos 2,5 quando a média é 0, considerando a distribuição normal padrão, que tem média 0 e desvio padrão 1. Porque o limite inferior está a menos 2,5 desvios padrão da média. A mesma coisa para o limite superior de especificação. Então eu utilizo sempre esta fórmula, o limite superior menos a média dividido pelo desvio padrão. Então seria o 302 menos 300 sobre 0,8, que dá 2 sobre 0,8, que dá 2,5 positivo, porque o limite superior da especificação está acima da média. Então, para a gente descobrir o PFE total, a gente vai utilizar a distribuição normal padrão fazendo a seguinte pergunta. Qual que é a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 2,5, que é esse daqui, mais a probabilidade de z ser maior ou igual a 2,5, que seria esse valor aqui. Então, percebam que as probabilidades são exatamente as mesmas, justamente porque se a gente olhar aqui na distribuição original, as distâncias dos limites de especificação com relação à média são exatamente 2,5 desvios padrão para mais e para menos. Para a gente chegar nos valores de probabilidade, a gente tem duas opções. Ou a gente utiliza aquelas tabelas em papel da distribuição Z. Dependendo de onde você estudou probabilidade estatística, talvez você tenha utilizado essas tabelas em papel. Só que a outra opção seria a gente utilizar o Excel. E neste curso eu vou utilizar o Excel, porque eu acredito que é muito mais prático. No Excel, a fórmula da distribuição normal padrão que a gente vai utilizar é essa daqui, dist.normp.n. E aí a gente passa dois parâmetros, a gente passa o valor z e o cumulativo, que a gente sempre vai usar verdadeiro aqui, porque a gente sempre vai estar interessado em probabilidades cumulativas, pelo menos neste curso, tá? Então quer dizer que essa fórmula aqui retorna isso daqui, ele retorna a probabilidade de z ser menor ou igual a um valor z que eu passo por parâmetro. Bom, no nosso caso, a gente acabou de deduzir que
A proporção fora da especificação abaixo do limite inferior seria a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 2,5. Aí nós temos aqui o do limite superior da especificação e o PFE total. Mas vamos focar neste cálculo aqui. Como que eu obteria este resultado no Excel? É só eu utilizar esta fórmula aqui. Então eu coloco dist.normPn menos 2,5, que é o valor Z que eu estou interessado, e o cumulativo verdadeiro. Aí ele vai calcular exatamente isso daqui para mim, que é essa parte em amarelo, que dá 0,00621. Então este aqui é o resultado. Esta é a proporção fora da especificação abaixo do limite inferior. Agora, acima do limite superior, a gente está querendo calcular a probabilidade de Z ser maior do que 2,5. E para a gente obter esse resultado, a gente vai ter que fazer uma fórmula um pouco diferente. Eu tenho que fazer 1 menos o dist.normPn do 2,5. O 2,5 é o valor Z que eu estou interessado. Aqui é verdadeiro, cumulativo como no outro. Porém, por que eu tenho que usar esse 1 menos? A gente precisa disso porque a fórmula do Excel ela sempre retorna a probabilidade de ser menor ou igual. Ela não retorna a probabilidade de ser maior ou igual. Então, se eu quiser o maior ou igual, eu tenho que pegar o complemento. Então, eu tenho que fazer 1 menos. Para vocês entenderem isso, eu coloquei aqui na figura um exemplo sem usar o 1 menos. Então, se eu colocasse só o dist.normPn do 2,5 direto, o que ele ia calcular? Ele ia pegar o 2,5 e calcular toda a probabilidade menor ou igual ao 2,5. Ou seja, ele viria lá do menos infinito até o 2,5, colocando a probabilidade aqui. E não é isso que eu quero. O que eu quero é essa probabilidade aqui. Então, a gente tem que fazer 1 menos a distribuição normal padrão do 2,5. Que daí vai dar novamente o 0,00621. Por que deu um resultado igual? Porque a distribuição normal ela é simétrica. Então, se eu cortar no 2,5 aqui e perguntar qual que é essa probabilidade, e cortar no menos 2,5 e perguntar essa probabilidade, se os cortes forem nos mesmos pontos, só que com sinais invertidos, as probabilidades vão ser sempre iguais, porque a distribuição normal é simétrica. Então, para finalizar o nosso exemplo, o PFE total vai ser 0,00621 do lado do limite inferior, mais o mesmo valor do lado do limite superior. Somando os dois, o PFE total vai ser 0,012419. E esse seria o resultado final do PFE neste processo. Uma coisa muito comum é as pessoas expressarem essas proporções em porcentagens. Então, se a gente pegar os resultados do nosso exemplo, eu poderia pegar o PFE do limite superior, multiplicar por 100, e aí eu teria o resultado em porcentagem, 0,621%. Então, 0,00621 em proporção seria equivalente a este valor em porcentagem. A mesma coisa para o limite inferior da especificação, porque como a média está centrada no valor-alvo, então a gente tem os dois lados com as mesmas proporções e também, lógico, as mesmas porcentagens. E aí esse resultado de proporção, 0,0124, vai ser equivalente a 1,24%. Porém, uma outra forma muito comum de expressar o resultado é usando partes por milhão. Quando que a gente usa isso? Quando a proporção dá muito baixo. Então, para chegar nesse ppm, é só a gente pegar o PFE e, em vez de multiplicar por 100, eu multiplico por 1 milhão, porque daí eu tenho em partes por milhão. Então, se eu pegar os PFEs que estão aqui em cima, estes valores aqui, e multiplicar por 1 milhão, então é a mesma coisa que eu dizer que a cada 1 milhão de peças produzidas, eu vou ter 6.209 acima do limite superior, 6.209 abaixo do limite inferior e um ppm total de 12.419 peças. Então, a cada milhão de peças produzidas, é esperado que o meu processo entregue 12.419 fora da especificação. E isso não é um resultado nada bom para o processo. Por que a gente usa ppm e não porcentagem? A gente geralmente usa ppm por duas razões.
Primeiro porque o ppm ele é considerado mais fácil de ser compreendido por muitas pessoas, porque em vez de a gente colocar uma proporção, que seria nesse formato 0,00621, a gente está colocando um número de peças. Então a cada milhão eu vou ter 6.209 peças fora da especificação. Então é um número mais fácil de ser compreendido. Além disso, quando a gente tem um processo com alta capabilidade, ou seja, um processo bom, a proporção fora da especificação tende a ser muito baixa. Por exemplo, vamos supor que a minha proporção fora da especificação fosse 0,000542. Esse número aqui ele é até difícil de entender para a maioria das pessoas, porque a gente não consegue abstrair quão pequeno é esse número. Só que quando eu multiplico ele por 1 milhão, fica mais claro. Isso daqui é equivalente a ter 54 peças fora da especificação a cada 1 milhão de peças produzidas. E isso dá uma noção muito mais clara de quão pequeno é esse número. Por isso que, dependendo do caso, o ppm é mais recomendado do que o PFE, tanto em proporção como em porcentagem. O exemplo que a gente fez até agora considerava que a média estava exatamente em cima do valor-alvo, ou seja, o valor-alvo era 300 e a média era 300. Mas e se a média for deslocada? Como que a gente calcula o PFE nesse tipo de situação? Então, para isso, eu preparei um outro exemplo que usa os mesmos parâmetros, só que eu mudei a média para 299,6. Então, a gente vê nessa figura que a média está deslocada para baixo do valor-alvo. E qual que vai ser a implicação disso? Como a média está para baixo do valor-alvo, quer dizer que eu tenho uma probabilidade mais alta dos itens saírem fora da especificação no lado do limite inferior. No lado do limite superior, se a gente olhar aqui, até é difícil de ver quanto que tem de probabilidade aqui, mas existe uma probabilidade de sair fora do limite superior, mas essa probabilidade é bem pequena. Então a gente tem uma nova situação para calcular a proporção fora da especificação. E para chegar no PFE total, a gente tem que fazer essa conta. Qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 298, mais a probabilidade de x ser maior ou igual a 302. A pergunta é exatamente a mesma que a gente tinha feito. O que mudou foram os parâmetros. Bom, então para a gente resolver isso, o primeiro passo é a gente converter esta distribuição com estes parâmetros para a distribuição normal padrão em termos de z. E aqui nós já temos isso resolvido. E vocês vão notar que os passos para resolver um caso com a média deslocada são exatamente iguais aos passos que a gente utilizou para a gente resolver o caso com a média centrada no valor-alvo. Então olha só como é que vai ficar. No caso do limite inferior, ele está a menos 2 desvios padrão da média. Por quê? Aplicando aquela fórmula, a gente coloca aqui o limite inferior menos a média. Reparem que é a média, não é o valor-alvo. Então, o limite inferior menos a média sobre o 0,8 vai ser igual a menos 1,6 sobre 0,8, que dá menos 2. Então a gente vê que o limite inferior está 2 desvios padrão abaixo da média. Já o limite superior está a 3 desvios padrão acima da média. Então é só a gente pegar o limite superior menos a média, 302 menos 299,6 sobre o 0,8, vai dar 2,4 sobre 0,8, que dá exatamente 3. Então, para a gente chegar no PFE total usando a distribuição normal padrão, a gente tem que perguntar qual é a probabilidade de z ser menor ou igual ao menos 2, mais a probabilidade de z ser maior ou igual a 3. E para conseguir esses resultados, a gente vai usar aquela fórmula que a gente aprendeu no Excel. Aqui nós temos o PFE do limite inferior, superior e o total, como a gente acabou de ver no slide anterior. Então vamos começar calculando a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 2. Então para isso a gente vai utilizar esta fórmula aqui, dist.normPn do menos 2 cumulativo verdadeiro. Olhando aqui na figura, a gente vê que esse pedaço aqui vai dar 0,02275. Agora, para calcular no lado do limite superior, que é a probabilidade de z ser maior ou igual a 3, a gente vai utilizar o 1 menos dist.normPn 3
e verdadeiro novamente, justamente porque eu quero pegar esse pedacinho, eu quero pegar o maior ou igual. Então não se esqueçam de usar o 1 menos. Então vai dar 0,00135. Pegando esses dois valores, tanto do limite inferior como no limite superior, então a gente tem aqui as proporções e somando o PFE total dá 0,0241. Para a gente entender melhor esses valores, vamos convertê-los para porcentagem e depois para ppm. Então eu peguei os PFEs e multipliquei por 100. Então quer dizer que acima do limite superior da especificação eu tenho 0,135%. Então é uma porcentagem bem baixa. Agora, com relação ao limite inferior, 2,275% dos itens vão estar abaixo do limite inferior. É uma porcentagem bem alta. Com relação ao PFE total, está dando 2,41% dos itens fora da especificação, considerando os dois lados, o que é um resultado bem ruim para o processo. Em termos de ppm, é só a gente pegar os PFEs e multiplicar por 1 milhão. Então quer dizer que acima do limite superior da especificação, eu vou ter 1.350 ppm, ou seja, 1.350 itens acima do limite superior da especificação a cada 1 milhão de itens produzidos, 22.750 abaixo do limite inferior da especificação e 24.100 ao todo. Então, a cada 1 milhão de peças produzidas, 24.100 vão estar fora da especificação, tanto para baixo como para cima dos limites de especificação. Bom pessoal, então assim a gente finaliza esse vídeo, espero que tenha sido bem claro e fiquem atentos porque no próximo vídeo eu vou resolver isso daqui no Excel. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve problemas de capabilidade usando o Excel. Então até o próximo vídeo.